Sabe aquele filme Se Beber Não Case? Três amigos acordam num quarto de hotel, o tigre do Mike Tyson no banheiro, o dente de um deles desapareceu, galinhas e um bebê desconhecido no local, o amigo deles desapareceu e ninguém lembra do que aconteceu na noite anterior. Pois é mais ou menos assim que acordou a diplomacia brasileira. Mauro Vieira, o nosso Stu da política externa, levantou com uma ressaca moral daquelas, sem lembrar direito o que rolou na reunião com Marco Rubio. Só sabe que apanhou. Tentou negociar o fim das tarifas, voltou sem anel, sem terno e com autoestima no chão. E quando ele achou que o pior já tinha passado, eis que entra em cena o Alan da comitiva, Lula. Provavelmente bêbado, discursando como se ainda estivesse em Havana e pá, começa a defender o Maduro justo no dia seguinte à reunião com os americanos. Foi tipo o Alan jogando droga na bebida dos outros e detonando o que restava da negociação. Resultado, os Estados Unidos perdem a paciência, o Brasil perde o desconto e o Lula perde a noção. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. NatoShark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. E o NatoShark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. Brasilinas e brasileiros, bem-vindos à política externa do Bar do Alvorada. Hoje o assunto é o que acontece quando o Lula, aparentemente calibrado por uma dose tripla de dignidade cubana com gelo e rodela de limão bolivariano, decide discursar, justo no mesmo dia em que o chanceler brasileiro tentou consertar as relações com os Estados Unidos. Claro, o chanceler se deu mal, as sanções continuam e Marco Rubio disse que as coisas só vão mudar quando a opressão judicial acabar no Brasil. A foto oficial do encontro já diz tudo. Mano, o Mauro não conseguiu nem um aperto de mão do Rubio. Nem sorrir pra foto o cara quis. Mas nada fala mais alto do que a cara de desespero de Mauro Vieira vazando da coletiva e deixando os jornalistas no vácuo. Parecia que alguém tinha dado um cuecão nele na frente da classe inteira. Encontros para tratar de temas específicos de conversa. Mas não houve nenhum avanço concreto, né, ministro? Entrar na balada na próxima semana, ministro? Conversar sobre a data? Não sabemos, mas depender se conseguir as datas, até pode ser. Mas tudo isso vai ser estudado e preparado, mas há um interesse de ambas as partes de que os presidentes se encontram em breve. Então, essas coisas.
Que paulada foi essa? Vieira saiu atabalhoado da reunião. Saiu correndo da entrevista coletiva com o rabinho no meio das pernas. Os militantes da Globo News estavam ovulando. Que reunião boa, hein? Deu para ver na expressão do ministro. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou. Ele achou que a relação seria diferente, mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão. Sim, meus amigos, Mauro Vieira tomou um passa-moleque do Marco Rubio, o secretário de Estado americano, e logo em seguida Lula aparece, microfone em punho, no Congresso do PCdoB e solta: "Ninguém tem que dar palpite na Venezuela." Pronto, lá vem mais humilhação pro chanceler. Capaz do Marco Rubio chamar o Mauro de volta só para dar um tapão extra na orelha dele. É impressionante. O Nove Dedos estava num evento do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, ou como a CIA chama, a lista de contatinhos do Maduro. E resolveu defender o regime que mais afugenta venezuelanos do planeta. É tipo o bêbado do bar defendendo o cara que bota metanol na bebida. E o timing? Ah, o timing. No mesmo dia em que Donald Trump autoriza a CIA a fazer operações secretas na Venezuela, o que, traduzindo do americano, significa: o Maduro que se cuide. O Nove Dedos vai lá e diz: o povo venezuelano é dono do seu destino. Só que o problema é que o povo venezuelano quer fugir do próprio destino. A diferença é que o Lula acha que o povo está dono, quando na verdade está doido para vender. A direita passou para a cabeça do povo que todos nós que defendemos os direitos humanos queremos bandido fora da cadeia. E a gente não sabe explicar isso. Não é isso? Porque todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Tantas coisas que nós dissemos, mas muitas vezes a gente não é entendido. E dependendo do jeito que essa informação chega na cabeça das pessoas, agora na rede social, esses grupos de zap, todo mundo tem grupo de zap, todos vocês têm grupo de zap. Às vezes para brigar entre pessoas, entre amigos mesmo, todo mundo. Eu não sei que tanto diabo se conversa. Eu sempre... A reunião com o Rubio deve ter sido ótima mesmo, né? Pro Lula falar essas coisas. O velho do biscoito tá possesso com a possibilidade do seu amigo ditador ir em cana. O povo venezuelano escolheu outro presidente e muitos foram mortos. O destino da Venezuela, Cuba e Bananil não tá mais na mão do povo. O bravateiro de boteco tá pouco se lixando pro povo venezuelano, assim como pro brasileiro. Esse cara vive no mundo da lua. Como o povo venezuelano vai decidir seu próprio futuro contra uma ditadura militar, judiciária e presidencial? E se os Estados Unidos tentarem interferir lá, o Brasil que vai impedir? Tá bom. Claro, esse discurso do Lula é pro seu grupelho fechado. Quero ver se ele tem coragem de sair desse cercadinho e falar isso na cara do Trump ou do Marco Rubio. E não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela. Jura, Lula? Então por que você deu esse palpite? Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Parece que o descondenado decidiu reabrir a temporada de Como Irritar os Estados Unidos em 3 frases e uma garrafa de 51. Lula voltou a defender, com aquele jeitinho emocionado de quem confunde revolução com ressaca, a narcoditadura venezuelana, justamente no momento em que os Estados Unidos apertam o cerco contra o narco-tirano Nicolás Maduro. E, como sempre, fez isso usando o seu manto sagrado da soberania nacional.
Aquele mesmo que serve para proteger qualquer ditador que tenha feito um churrasco com Fidel Castro nos anos 90. Ele que só fez o bem, que só faz coisa boa. Logo depois, o PT, sempre rápido para errar em conjunto, publicou uma nota condenando as declarações do governo Trump contra Maduro. Segundo os petistas, as críticas ao regime chavista seriam uma afronta à soberania venezuelana. É isso mesmo. Chamar um ditador de ditador agora é considerado violação de direitos humanos. Na cabeça do PT, tortura, censura e narcotráfico são detalhes técnicos da revolução. Se o Maduro resolvesse vender cocaína com o selo orgânico e solidário, já teria até apoio do MST e um selo de produto justo da ONU. Não é novidade. Lula foi um dos fundadores do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro, o que explica muita coisa. O Foro é tipo o clube da Luluzinha do autoritarismo. Reúne ditadores, ex-ditadores, quase ditadores e futuros ditadores promissores. É o LinkedIn do totalitarismo latino-americano. O projeto é simples: tomar o poder em nome do povo e depois não devolver nunca mais. A Venezuela é o case de sucesso do grupo. Hugo Chávez até agradeceu publicamente ao Foro de São Paulo por ajudá-lo a se manter no poder. Basicamente, era o pix ideológico da esquerda continental. E Lula admitiu. Em 2005, ainda presidente, ele disse num discurso oficial que a operação para manter Chávez no poder foi feita entre companheiros. Traduzindo, usei o Planalto como se fosse sede do partido. Mas o companheirismo do PT nunca foi só de palavras. As investigações da Lava Jato mostraram que o Brasil exportava mais do que soja. Exportava corrupção, caixa 2 e consultoria de empreiteira para regime amigo. A delação de Mônica Moura, a esposa do marqueteiro João Santana, aquele que vendia socialismo com cara de comercial da Sadia, revelou pagamentos diretos de regimes estrangeiros à equipe de marketing petista, tudo com dinheiro sujo de construtoras. Era o verdadeiro esquema de fraternidade internacional do crime, edição América Latina. Enquanto o povo brasileiro pagava imposto para manter estrada esburacada, o PT financiava aeroporto em Havana e metrô na Venezuela. E o pior? Nenhum dos dois funciona. O resultado da tal solidariedade revolucionária? Um país que já foi o mais rico da América do Sul virou um episódio de The Walking Dead, com sotaque caraquenho. Mais de 8 milhões de venezuelanos fugiram, o equivalente a 40 milhões de brasileiros pegando carona no caminhão do Tarcísio para sair do país. Enquanto isso, o Maduro, aquele ditador com cara de figurante de narcos, ainda dá discurso sobre justiça social, com relógio suíço no pulso e cargueiro de cocaína nos portos. Mas calma, segundo o PT, isso tudo é soberania. Soberania é quando o povo come cachorro de rua, mas o governo tem gasolina subsidiada para jato particular. A retórica do PT é sempre a mesma: defesa da democracia. Mas é uma democracia meio específica. Só vale se o comunista ganhar. Se o outro lado vence é fascismo. Se o povo protesta é golpe. E se o regime mata opositores, é um processo de transição. É o mesmo discurso de quem quebra o vaso da mãe e diz: Foi o vento, mas um vento de direita. a democracia do PT é tipo aquele Wi-Fi de aeroporto. Só funciona para quem tem a senha certa. E a senha é Foro 2026. Lula, o autoproclamado defensor dos povos oprimidos, conseguiu o impossível. Transformou o conceito de direitos humanos em clube de proteção de tiranos. Ele é o único presidente do mundo que pode falar em liberdade e Maduro na mesma frase, sem rir ou sem engasgar com o próprio uísque. E o mais bonito é o cinismo histórico. O mesmo cara que usa toga moral para falar de democracia foi o patrocinador político e financeiro de ditaduras que destruíram países inteiros. A América Latina paga até hoje o preço dessa generosidade revolucionária: fome, exílio e narcotráfico. E o Brasil, com ele de volta no poder, está ali, na fila, esperando sua vez no balcão do Foro. O petismo é aquele tipo de amigo que te empresta dinheiro, mas some com a escritura da sua casa. A defesa da democracia de Lula é só o novo nome de um velho projeto.
mandar eternamente em nome do povo, mesmo contra o povo. Ou, como diria o próprio, cada país é dono do seu destino. Sim, Lula, o povo venezuelano é dono do próprio destino. Ele pode escolher entre ser agente da ditadura, entre viver com medo e cercado pela miséria e violência, ou fugir pagando propinas até chegar em outro país para sobreviver como refugiado. Muitas escolhas o povo venezuelano tem. Maduro é aquele tipo de vilão que parece saído de Far City. Ele vive em um bunker tropical cheio de ouro, charutos e paranoia. E os Estados Unidos, que já mataram Osama Bin Laden via satélite, agora basicamente autorizaram o modo multiplayer. Agora, pausa dramática. Trump autorizou a CIA a fazer operações cinéticas na Venezuela. Cinéticas é o termo técnico para dizer: a gente vai resolver o problema, mas vai sobrar fumaça. E enquanto isso, Lula sobe no palco, defende o Maduro e o Chaves e basicamente diz pra CIA: aqui não, tá, rapaz? Aqui é território amigo do narcotráfico. É como se o cara visse o John Wick entrar num bar com uma arma na mão e dissesse: calma, moço, ele é meu amigo, só matou uns jornalistas e uns cachorros. No mesmo discurso, Lula ainda teve o desplante de dizer: possivelmente serei candidato em 2026. Possivelmente é eufemismo, né? Lula está trabalhando junto com o STF para ele ser o único candidato em 2026, seguindo passo a passo a cartilha de seu amigo Maduro. Não é isso? Porque todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Não mesmo, porque o Brasil já ultrapassou a Venezuela. O pupilo supera o mestre. Um país em que a Suprema Corte legisla no lugar do Congresso e o narcotráfico domina mais de 25% do território, faz a Venezuela parecer amadora. E é curioso como o descondenado adora defender soberania quando é para proteger ditador amigo. Mas quando é para proteger o Brasil da interferência do STF, aí a soberania vira golpismo. O discurso dele foi um espelho daquilo que o PT virou. Um partido que finge que está lutando contra o imperialismo americano, mas na verdade está lutando para manter o privilégio de comprar gasolina subsidiada do Maduro. É o tipo de coisa que acontece quando um regime composto por facções criminosas, sindicalistas corruptos e lacradores burros chega ao poder. E aí vem a parte final do discurso, quando o descondenado diz que muitas vezes o discurso da esquerda não alcança as pessoas. Pois é. Talvez seja porque o discurso vem com 40% de bafo de álcool e 60% de delírio. O cara fala de nova comunicação, enquanto o público do evento parece uma convenção de aparelhos auditivos da União Soviética. Ele quer se comunicar com o povo, mas o Wi-Fi do palácio está preso na época da internet de escada ainda. O resultado? As tarifas continuam. A CIA ligou os motores e o mundo inteiro percebeu que o Brasil, sob Lula, virou aquele cara do churrasco que discute geopolítica depois da terceira cerveja e termina abraçado na bandeira de Cuba, chorando por Chaves. Então, brasilinas e brasileiros, um brinde à nova política externa do Brasil. Se beber, não negocie. O Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar yuan. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.